Chá, é chá, é no telhado. Chá, é chá. Não, não é no terraço. Não é no telheiro, Nem no alpendre. é no telhado. O quê? Chá no telhado. Olá, Olá, boa tarde. mais uma dia, Agora mais vais uma assim tarde. meio Olha, seco. tenho uma pergunta para te fazer, que hoje Rápido. lembrei-me. Lembras-te aquela vez que eu fechei o carro do teu pai e que estraguei uma pecinha, ou que aquilo ficou um bocado Sim, sim, perro? sim, Já sim. está arranjado. Já. É que Aquilo isto já vão uns bons, tipo, 5 anos. Porquê que lembraste disso agora? Opa, porque hoje, a fechar o carro, lembrei-me disso. Giro. Tipo, nunca mais me tinha lembrado. Giro. Olha, só um pormenor. 125 para ti é redondo ou não? Não, não é? É meio Eu que é, gosto. só que isso não interessa. Tipo, a mim isso Pá, não eu é... gosto destes números redondinhos. Por isso é que vamos ter um episódio especial. Gosto do convidado. Só também um disclaimer rápido. Nós levámos ao polígrafo o nosso Ice-T da semana passada, que o WhatsApp agora vai ter 3 sinais azuis quando é reencaminhado. É mentira, pessoal. Podem dormir mas já não é em descansados. português ou em espanhol? Não, pá, não sei, eu mandei-te a notícia. Não sei Eu se vi, viste. vi. Portanto, pontos nos is. Não é verdade. O carro do meu pai está arranjado e é episódio redondo e com um Vamos. bom convidado. Vamos a isso. Convidada. Começas tu. Não sabemos se é por ser a mãe do nosso terceiro anfitrião, mas foi a pessoa mais solicitada aqui para o chá. Toda a vida foi agricultora, mas também sabe costurar, fazer renda, cozinhar, passar a ferro, enfim. É a típica mulher chata e básica do século XX. Em 2012 entrou no top 3 das mulheres mais beatas da aldeia e nunca mais deixou o pódio. É catequista, é responsável dos catequistas, é ministra da comunhão, é leitora, é das mães de Santa Mónica, é subscritora da liturgia diária. Ai, cumpre tão bem o seu papel que quando me deu catequese eu fui fazer queixas à minha mãe, isto é, à sua própria irmã, que me perguntou. A tia às vezes é um bocadinho cabra, não é? Ao que eu respondi, cabra, ela é uma cabrazolha. Uma mulher carpinteira de punho firme que quase morreu aos 12 anos com um traumatismo craniano, sempre procurou corrigir o que estava menos certo. Por exemplo, antes de ir para a terapia da fala, não conseguia dizer os quês. Logo, sempre que dizia que queria comprar umas calças, trazia alças para casa. Apesar da sua seriedade sempre que sobe ao altar ou ao ambão, é importante referir que fora de personagem é uma mulher tesa, cheia de humor e ainda mais amor. É um privilégio termos aqui hoje a minha tia, que também é um bocadinho tia de todos, a grande Tibelinha. Bem-vinda! Muito obrigada. Grande apresentação. Foi, mas não foi traumatismo. Foi mesmo fraturação. Pois. Fraturação craniana. Estiveste mais para lá do que para cá. Foi. O médico disse à minha mãe se eu lhe fazia muita falta. Perguntou-lhe, porque ele achou que eu que não me salvava. Já não. Pronto, olha. Se calhar. Mas está cá hoje, Está pronto, cá não hoje. importa. Mas é falta para- muita sobreviveu. coisa, pá. Senti que faltou aqui programa de televisão, viciada em Renascença. Eu lembro perfeitamente de... O meu primeiro trabalho foi com a minha tia. Os meus primeiros 10 euros ganhos foi com a Como minha assim? tia. Verdade. Pá, eu lembro perfeitamente que a minha tia ouve Renascença, pá, desde os 30. Mas e tipo, eu... ouvir o terço... Eu, nananã. que velha. Pá, hoje em dia não há um dia que eu não ouço a Renascença, Pois, portanto exato. é gira a volta que a vida dá. Mas o que é que levou o teu trabalho? Houve um dia fui para a horta, sei lá, apanhar para aí agrião, ok, não sei, a ok. orientar caixas. Ou ouvir a Renascença? Não sei, o quê? Devia ser alfaces. Na altura era alfaces. Não sei, era ali na Alfová. Ah, não, então devia ser contar os molhos de salsa, contar Sim, os molhos de andava lá. coisa. Acho hilariante da vida trabalhar na horta. Eu já contei isto. Aliás, eu estou muito contente hoje. Primeiro, temos aqui das ouvintes mais assíduas do podcast, e merece. Não só assíduo, como dá feedback. Sim. Manda mensagem. Olha, gostei disto, não gostei disto. Manda mensagem, comenta. Faz parte, é um membro assíduo. É verdade. Segundo, como disseste muito bem, foi das pessoas mais solicitadas. Muita gente a pedir para vir cá. Não sei se sabias desta. Ah, queriam-se rir à minha custa. Então, como se tinha a Muita nossa, no tibelinha. fundo, não Pá, é? e a tibelinha surgiu quando? Surgiu aqui quando falámos das minhas primeiras memórias. Pá, é muito tibelinha, portanto estou muito feliz por ter aqui até hoje. É verdade. Muito obrigada. Bom, sei que não é preciso fazer esta pergunta, Sim. se ela ouve ou não, portanto vamos já para o pódio de ódio. Pódio de ódio. Que é E- uma dinâmica chata, ok? 3 perguntas difíceis que te fariam lá no malato, quando for. Te fariam, mas não tens de responder, aqui é a parte boa. Ah, pronto. Tens de dizer qual é que odeias mais, qual é que odeias menos e qual é Odiar, que eu não odeias... odeio nada, nem ninguém. Não, vamos ver, vamos É o que ver. vamos ver. Achas? Vamos ver. Bem, vamos ver. Começo eu. Tibelinha. Grupo de catequistas, grupo dos ministros da comunhão, grupo das mães de Santa Mónica. Quando é que percebes que o único grupo onde devia estar é na ARPI, a Associação de Reformados Pensionistas e Idosos? Tibelinha, sempre
sempre que te encontro na missa estás de cabelo arranjado, casaco de pelo, lenço da bimbilola. Achas que as pessoas não sabem que nos restantes dias da semana estás de bota de borracha e terra nas unhas? Tibelinha, tão beata, tão santinha, nestes 40 anos de catequista, quiseste andar mais vezes à porrada com os pais ou com a própria instituição? Com a igreja. Nem com uns, nem com outros. Ah, é tão Não, santinho! não, não. Ela está em personagem. Digo-te uma coisa, digo-vos uma coisa. É muito mais difícil hoje, e não sou catequista há 40 anos, é há 50. Pá, eu mandei os 40 só para Sim, parecer é muito, assim, pelo afinal menos ainda é mais. 40 são. Exato. Pois, há 50. Faz este ano 50. Se há 40 sou eu quase, não é? Pois, exato. E então é assim, é muito mais difícil lidar com os pais de hoje do que quando eu tinha 14 anos. Sim. Não, isso não devia. Lidava muito melhor quando tinha, comecei adolescente, né? Na adolescência e depois na minha juventude. Era mais fácil, eu sentia-me muito pequenina perante os pais e eles sempre, não quer dizer que me faltem ao respeito, é preciso, claro. Não é isso, mas também há uma coisa, as crianças não tinham nada, não havia atividades nenhuma, as crianças agora têm a vida Sim, hoje tão em dia é muito preenchida, mais com gerir tanta as coisa, crianças e por que isso os também próprios pais têm dificuldade também para gerir tudo isso. Exatamente. Claro. Não, obviamente que isto é uma pergunta de brincadeira e Sim, obviamente mas- não Claro, nada com ninguém. claro, eu estou a Mas depois responder- também é ao lado dos pais, mas também ao lado da igreja em si. Não achas que às vezes também é. Sim, porque às vezes esta tem ou regrazinha, aquelas agora nova- notícias, isso é uma notícia, e depois as pessoas falam, e depois às vezes também não se gosta do que se ouve. Nós próprios às vezes mas isso- ficamos sim. Claro, há desiludidos e certas chateados coisas que e regras que se saem, impõem. por exemplo, nas notícias e que depois, mas eu não é só pelo que sai nas notícias, porque depois quero realmente ter a certeza se Pois, realmente sim, é verdade. sim. E de vez em quando, agora quando foi aqui há uns tempos atrás, né, saiu certas notícias que me chocou bastante e fiquei bastante magoada mesmo. Não, Claro. eu não vou ser sincero, não é por estar aqui a Tibelinha, mas já disse a ti em off, já disse à minha mãe que é o cada vez mais, também estou mais dentro, tenho mais atritos com igreja, instituição, não é? E hoje em dia, ainda o ano passado, eu dou a catequese com a Daniel, todos sabemos quem é, o pessoal aqui também sabe que já veio cá montes de vezes, e ela está sempre a dizer, pá, este ano para mim é o último, pá, estou farto disto, é isto, corre menos bem, eu digo, pá, eu vou dar catequese por causa da Tibelinha. Até ao dia de hoje, é verdade. Pá, porque eu acho que a igreja não deve nada, mas a Tina deve um bocadinho. A igreja somos nós, não é? Claro. A igreja é uma instituição, mas quem faz a igreja somos Pessoas. nós. E nós também não podemos estar a pôr um bocadinho de parte da igreja, nós temos que fazer pela igreja. Claro. Sim, Temos de ser exatamente. nós a fazermos pela igreja, temos de ser nós a darmos a palavra e temos de ser nós a fazer, porque a igreja... Sim, a igreja existe a aquilo igreja- que nós fazemos, as Exato. pessoas que A fazem igreja parte é fazem, uma pedra não é? viva, não é? E Somos não nós. não é um clube em que se paga cotas e que se vai lá e que... não. Eu já fui à minha missazinha hoje e já estou descansada. Exatamente, e pronto. estou despachado, isso não é igreja, temos isso é só fé. Não, temos de trabalhar, temos de partilhar, temos de nos dar. E dar a nossa balha, Temos exatamente. de nos dar, exatamente. Pronto, Ok. esta é a última, não é? Exatamente. Mas temos outras duas. Exatamente. Já me esqueci Eu delas. já percebi que esta é que mais odeias, se calhar. Porque temos Não. a primeira, que é a questão da velhice, na brincadeira. Isso, claro. E dos já- grupos do já WhatsApp me em que estou- está. Já me estou a preparar para a Arpi, claro. Já sou sócia desde que a Arpi abriu, portanto já estou a fazer a minha Para a caminhada. casa do artista. Exatamente. Tipo, a casa do Tenho estado a fazer a minha caminhada. O meu pai, por acaso, está sempre a gabar, que é o sócio... O pai, um dos primeiros sócios também lá do Arpi. Eu foi logo Ele assim. está sempre a Foi gabar logo assim disso. que abriu. Tipo- Abriu não, se calhar, antes de abrir. Quando Olha, estava... mas esta brincadeira do ser velho a mim saiu-me caro. Isto porque isto é giro contar estas histórias. Já és sócio do Arpi? Não sou, ainda não sou. Não Mas sei a se da tua vou ser idade, ou se não. calhar, já era. Pois, exatamente. Descuida. Mas lembro perfeitamente no velório do avô, nós estávamos assim, mãe, que, pá, a nossa família é muito dada ao humor. Não sei se isso passa muito cá para fora, mas é muito dada ao humor. Pá, estávamos a falar assim, pá, aquelas conversas para acalmar os ânimos. E a Tibelinha vira-se e diz: olha, mas que seja sempre assim, os mais velhos primeiro. E eu disse: olha, estás muito confiante para quem é a próxima. Exato. Disse isso na brincadeira, na altura soou bem, mas às vezes bate aqui dentro. Ficas a Não, pensar com nisso a à noite. premissa que já é descabida, se tudo correr bem, Exato. a Tibelinha é a próxima. Sim, mas isto- daqui a muito Sim, tempo. que seja daqui a 40, mínimo. Sim, mas foi uma Ainda coisa tem que dar eu... catequista, tem que Já dar tenho- a minha catequese filha muitos até- anos. A minha Telma às vezes até me diz: oh mãe, não andes a pensar nisso, tu vais entrar em depressão. Desde que os avós faleceram, mexeu muito, muito comigo, muito mesmo. E eu sinto tal coisa. A próxima geração sou eu. E oxalá que seja. Sim. E oxalá que seja. Mas vejo muito mais o fim, cada vez mais próximo do que pensava aqui há 3 ou 4 anos atrás. Porque o fim existe mesmo e Pois, sentiste, sim, não é? sim.
o fim desta vida terrena, Pois claro. sim, Claro, sim, sim. claro. Mas A sempre- beata, estás a ver? Exato. Para que fique isso está claro. sempre presente na minha vida. Sim, eu... Claro, eu gosto, sou extrovertido, eu gosto de brincar, eu gosto de reinar, eu gosto de me divertir, eu gosto. Mas A essência tá o meu lema é esse. Não, claro. E digo-te E mais, acho esta que questão do é- humor, no mesmo dia, a minha prima Telma, que também já passou aqui, outra filha, outra filha, já esteve aqui no podcast, também nesse dia levou tipo uma dinâmica que é aquilo, as personalidades e das cores, que é tipo uma pessoa que é mais dada ao amor, que é uma pessoa mais de dar do que receber, é da cor vermelha, não sei o que, é cor azul. Pá, começaram a falar de toda a família. Olha, a Tibelinha se calhar é mais vermelho, se calhar a minha mãe, não sei o que, é mais verde. E depois estás a fazer também com a minha avó e com o meu avô, e a minha Tibelinha vira-se e diz, pá, não sei o que é que o avô era, mas agora é amarelo. Não sei o que é que eu vou era, mas agora é amarelo. Pá, portanto também é dado aqui ao humor, que é giro. A segunda questão também tem aqui a ver com... Tem a ver com a roupa durante a semana e a roupa na missa. Ah. Que eu genuinamente, pá, quando eu era miúda, era das coisas que eu achava mais engraçadas. Que é sempre um tema que, na igreja, as pessoas que estavam mais bem vestidas, depois havia sempre alguém lá do grupo da catequese que grava e dizia: mas acho que ela durante a semana anda de botas de borracha. É uma Não, mas cena. a questão é que hoje em dia, óbvio que eu acho isto super normal, não é? Mas na altura era uma coisa tipo, mas como? Tipo, ela tem super bom gosto, porque é que ela vai assim para a horta? Não, e nem associares a mesma pessoa. Se visse essa pessoa, estás no autocarro de manhã, Exato. a seguir para a escola e vês uma pessoa de 4 a apanhar-se alface, não é aquela Não, senhora e que foi eu- ler a segunda leitura no sábado. E no fundo eu acho que também é um bocado um escape, não é? Porque tu no fundo és vaidosa, não podes ser vaidosa de segunda à sexta e muitas vezes ao sábado, então ao domingo é para dar tudo. Sentes Eu que é isso, faria tia? o mesmo. Sentes que é isso? É isso. Eu sempre, desde pequenina, desde que me lembro, desde pequenina, quer dizer, Sim. com muitas dificuldades de vida, mas davam-me roupa e então eu vestia-me. Ainda há dias falei isso com a Milena, com a tua mãe. E então eu vestia-me toda com a roupinha da minha prima, né? Porque ela era mais velha do que eu e não sei o quê, e era a roupinha que eu cá não tinha. Eu sei que uma vez levantei-me de manhã, um sábado de manhã, havia o talho ao sábado, estava aberto, e eu fui comprar carne para fazer o cozido para o almoço. Tinha aí os meus 9, 10 anos, não tinha mais. E fui lá ao talho e comprei o que tinha a comprar e vim. Mas quando depois chegava à casa, mudava de fato para ir fazer a limpeza, que era eu que limpava as casas, comecei muito cedo a limpar as casas da minha mãe. Fazer a limpezazinha e mudei de fato. Mas preciso dizer, lembrei-me quando foi na hora de fazer o almoço que precisava, não sei de quê, e fui ao talho a correr buscar. E quando lá cheguei, era um senhor que era o Zé do Talho, que era dali da Avessada, e diz-me ele assim para mim: ai, mas a ti Maria mais a ti João têm outra filha. Eu disse, não, mas era a brincar comigo. Eu disse, não, eu disse, porque veio aqui uma tão bem arranjada, agora vais cá tu. Foste Portanto, apanhada. fui sempre de me gostar de arranjar, sempre, sempre. E na horta sou uma trocalheira que ando de qualquer maneira, olha, é botas de borracha, é saia de trabalho, depois é um avental de oleado, depois é um lenço na cabeça, Exato. depois, Tal de portanto oleado. é mesmo. É uma vez, portanto eu, como o Mas David unha disse, sempre arranjada, não sei se já eu, reparaste. como o sim, David sim. disse que eu sou ouvinte da Renascença, fui sempre perdida pela Renascença, mas a uma altura houve uma rádio que pertencia à Renascença, que era a Rádio Sim, que era para pessoas mais idosas. Eu fui ao auditório da Renascença, na buraca, eles tiraram fotografias e não sei o quê, então eu levei, o que é que eu levei? Levei um ramo de um molho de coentros, um molho de salsa, um molho de hortelã e fiz um buquê e ofereci a cada locutor da Rádio 5, lá estavam a fazer esse programa em direto. Foi no dia que a Ava Maria fez anos que eles cantaram os parabéns em direto para ela ouvir e passaram uma música que ela gostava muito de ouvir, o António Variações. E então eu amei imenso aqueles programas todos, eu sou Rádio 5, eu sabia aquilo tudo de cor. O Paulinho Coelho está na Renascença, está também, agora não me lembro o nome dela, que era uma menina quando começou com um primo do Filipe Laféria, que era o José Laféria. E então essa menina estava sempre a atender o telefone e eu falava, ela às vezes ligava-me até para mim. E há um dia que eu vou ao baile na Casa do Alentejo, em Lisboa, Sim, sim, sim. Ali ao pé do Recio. Sim, e eu vou lá ao baile, fui eu, foi uma senhora da Descalvos, e foi Isto é bem uma senhora de Albogas, fomos as três. E eu, quando lá cheguei, fui cumprimentá-la. Eu falava com ela quase todos os dias. E ela, quando me disse: Dona Felisbela. Eu disse: o que foi? Eu nem imaginava que fosse vestia assim tão bem. Assim, tu achavas que eu vinha para aqui com a roupa que andava na horta? Essa cara eu nunca me tinha visto a trabalhar na horta, mas ela achou.
imaginou, com certeza, aquela figura que eu fazia. Digo assim, se eu algum dia lhe tenho mandado uma fotografia, então ela caía para lá. E agora não me lembro o nome dela, tenho muita pena. Ela trabalha na Renascença. faz Ela depois, programas. quando ouvir, ela Ela vai vai saber que é ouvir para ela. certamente. Ela tem experiência de rádio. Estava E com ela medo agora de até vir, escreveu. afinal. Ela Isso, agora afinal, até falava escreveu todos os dias para a rádio. Não, ela chegou-me a ligar. Então, por exemplo, eu fui a um espetáculo da Simone de Oliveira, oferecido. Eu ganhava imensas coisas com a rádio, sim, porque eu respondia aos É o concursos. único ouvinte. Nós queremos ir ao Dillas pela Exato. RFM. Ela ia. Eu respondia, Simone. participava nos concursos e ganhava imensa coisa. Eu cheguei a ganhar cartões com dinheiro, ganhava. Carros, espetáculos. casas. Não, isso era bom. A mas não. casa do Algarve foi assim, ganhou. Era na horta, eu andava lá na horta a trabalhar. E então, agora perdi o meu. E eu fui a um espetáculo da Simone de Oliveira, devia ser dos últimos espetáculos que ela fez, antes de parar, pronto. E um dia eu venho a sair com os meus netos da escola, ali mesmo a entrar na estrada principal, e recebo um telefonema da Rádio Renascença se eu queria falar em direto com a Simone. Não sei. E eu disse, eu queria, mas eu estou com os meus netos no carro. Então eu vou estacionar, estacionei-me um bocadinho, lá de Simone ficou à espera, eu fui Claro. estacionar no pátio do Vítor e falei ali com a dona Simone, em direto, na rádio. Sim, sim. Portanto, Tem mais experiência que nós. Exatamente, mas se calhar vamos embora. Ela é sozinha. não gozem, mas a minha paixão pela rádio é mesmo, foi desde criança. Gostavas de ser, não sei, locutora ou uma coisa assim? Não, É só gosto, companhia, não é? gosto Foi uma de- companhia. exatamente, companhia. Sim, eu acho que é isso também, o facto de ter trabalhado na horta a vida toda. Exatamente, Era uma companhia. e era, repara, eu tinha 12 anos quando veio a eletricidade, mas o meu pai nunca comprou uma televisão. Nunca tivemos televisão em casa. Só tive televisão aos 18 anos quando fui para a minha casa. E depois, quando eu casei, é que o tio Rui comprou uma televisão para casa. Portanto, o que era a minha companhia? Era o rádio. Se havia um rádio que se variava, o meu rádio, né? O meu rádio eu tive um rádio, já era muito velhinho, que foi o Tizé, comprou, ele era marinheiro, e numa viagem que ele fez, comprou na Venezuela vários rádios. E então ficou... Ou seja, tráfico. Tráfico, depois devia ser com certeza naquela altura. De rádios. Comprou 3 ou 4 rádios para os irmãos, pronto. E ele ficou com um. Mas aquilo era plástico muito rígido e partiu-se todo. E ele ia mandar aquilo fora. E eu disse, tio, não manda o rádio fora. Filho, ele não presta para nada. Eu disse, não dê-me. Levei ao teu avô, o avô João, ele fez-lhe uma caixinha de madeira, e então aquela minha companheira foi por anos. Que eu andei com aquele rádio atrás de mim, ia para a horta com o rádio debaixo do braço, porque aquilo é um rádio enorme, não é? Lá ia para a horta com o rádio debaixo do braço e em casa Da com o rádio. Venezuela. Exato. Não é para todos. Foi Era, mesmo- hablava espanhol. Foi mesmo, aquilo era uma maravilha. Era na pensar. Ana Galvão, não é? Depois, quando o rádio se variou, o meu pai comprou-me um transistorzinho pequenino, aquilo então era de noite e de dia. Pronto, a minha paixão era rádios. Foi Não sempre tinha mais assim. nada, Era uma Hoje em dia é loucura. Casa dos Segredos. Exatamente. Há uns anos atrás Também era. antigamente havia Exatamente. menos publicidade. Eu Exato. percebo. Não, se fosse 4 a 15 minutos ou 20 minutos de publicidade eu desistia. Pois Mas é assim não, isso. aquilo era música sempre atrás de música. Pá, pronto. nem sei se fechámos aqui um pódio de ódio ou não. Pois, exato. Porque temos a questão da velhice, temos a questão da roupa da missa e temos a beata revoltada. Qual é que odeias mais e menos? E... ela não gosta da palavra ódio. A que gostas Não, mas menos? odiar eu não odeio nenhuma. Não. Claro que não. Gosto mais ou gosto menos. Aquela que lidas bem. Pá, quer lá saber. Com todas. Uma Com mulher bem todas. resolvida. Tu achas que eu não... Exatamente, não achas que eu sou bem resolvida? Que sou... Pá, esperemos que sim. Pronto, Também acho que sim. Já não deve nada a ninguém. Não, é? Até não, porque, de graças certa a Deus, forma, já agora não. entramos aqui no tema, né? Nós Sim. temos aqui trazer um bocadinho a cultura saloia, de ir buscar a pessoa mais velha da família. Não, mas podemos começar quase com um significado do que é isto, para dar aqui um contexto rápido. Sim. Nós temos muitos ouvintes de Lisboa, de Macau, Pois. Do Brasil. Da do Austrália. Brasil, Austrália. O que é isto de ser saloia? Ou seja, o que saloia? Porque existe o conceito de ser saloia, às vezes é assim. Para quem não é desta zona, não é? Acha que ser saloia é tipo ser burro, não é? Mas há quem não saiba que existe aqui uma zona acima de Lisboa, não é? Que é a região saloia. E Eu acho que quando falam no nome Saloia, que é quase tipo assim de denegrir a imagem, são pessoas incultas, são pessoas rudes, são pessoas... Sim, mas neste caso, não é? Pronto, no fundo é a nossa cultura. É a E no nossa que é que se cultura. baseia O que é esta isto? E cultura? uma das coisas certas que eu digo sempre, seja onde for que eu vá, ou seja, por exemplo, quando falamos agora, quando foi na televisão, quando foi no rádio, sou saloinha de gema e com muito orgulho. É Minha avó sempre, também o é meu assim. plafond é esse, logo. Sempre. Exato. É sempre. Quando ainda fores mais famosa do Olha, que eu és hoje. quando fiz agora os sabores mais longe. mas isto já é de criança, eu quando fiz a fraturação craniana, eu caí de uma caminhonete abaixo. A caminhoneta não tinha ainda os documentos todos para poder circular.
Então, o que me pediram foi para eu dizer que tinha caído uma carroça abaixo. Pois. Pronto, domingo de manhã, no dia 30 de Abril, que eu tinha caído de uma carroça abaixo. Eu cheguei, estava no Banco de São José, naquela altura chamava-se banco, agora é urgências, a diferença, e os médicos vinham ao pé de mim e diziam, então como é que foi o acidente? Eles queriam ver se eu estava realmente com a mente sã. E eu dizia, eu ia lá no campo e depois ia na carroça e caí da carroça abaixo. E eles diziam, não, tu não és do campo. Eu tenho a pele muito clara. Sim. E como criança ainda mais. Tu não és do campo. Sou. Eu sou Saloia. Vinha outro, eu sou Saloia. Eu caí de uma carroça abaixo. Eu estava já chateada com eles, por eles estarem a teimar comigo que eu não era Saloia e que não dava... não, tu foste ao campo, foste apanhar morangos. Não, fui nada. Eu ia na carroça e caí da carroça abaixo. Pronto. Mas estava a pensar, bem, disseram para mentir e mentiu. Mentiu bem. Menti bem. Foi aquilo que ficou cá metido e era aquilo que ficou e foi aquilo que saiu. Se sou uma mulher trabalhadora, acho assim, uma mais criança. nada. Agora, o que ai, fui não, tu apanhar não és morangos. Saloia, tu não és do trabalhar. campo. Não, sou do campo, sim, Que é senhor. branquinha. Era branquinho e era muito pele, muito clarinho. Ainda hoje foi. Mas por acaso isto é um bom ponto de partida. Que são, se calhar para explicar melhor o que é isto de Saloia, quase 2 em 1, quase memórias de infância. O que é que isso é na altura, que explica essa cultura, que te lembras, gostas, os clássicos, tipo, eu lembro, a minha mãe fala imenso, por exemplo, dos bailaricos, não é? Há aí um conjunto de clássicos que representa muito bem a cultura Saloia, mais do que a agricultura. Sim, e que agora animais, acabou e não por sei já quê. se perder um bocado, Mas se que se calhar, perdeu. mas que... Olha, por exemplo, ainda agora no dia do pai, eu comentei isso lá até que, não sei se foi, acho que foi com o meu Daniel. No dia do pai, nós na Quaresma não havia bailaricos. exatamente. Toda Só a o baile Quaresma. da pinha. Não, qual baile da pinha? Quando eu era criança, és tonta. Levas Nem- uma? Nem pensar, era só no dia de São... Quando eu era criança, quando eu já não era, por exemplo, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, já havia o baile da pinha. Mas antes disso, não havia baile nenhum, senão no dia de São José. Então o dia de São José era um dia de festa. E então eu lembro-me de ser pequenita e estar aqui sentada à porta. Ficava aqui à beirinha da estrada e a casa do bailarito era ali em cima, no cruzamento. Fica aqui a 50 metros, pouco mais, e era a coisa que eu mais gostava, era de ver as rapariguitas novas e mais os rapazes, mais velhos do que eu, tudo a entrar lá para a casa do bailarico com rolos de papel para irem fazer os papelinhos, para pendurar aquelas bandeirinhas Sim, e aqueles biquinhos e não sei o que de papel, para a casa estar enfeitada para o dia de São José. Portanto, os jovens entregavam-se muito nisso, quando era no dia da espiga também, enfeitavam a casa toda do bailarico. Portanto, isso tudo acabou, não é? Agora foi enfeita-se a casa do Baile da Pinha, mas nem é sequer Já nem jovens. há. Já Não. nem há o Bela Pinha. Há alguns sítios que ainda há. Agora Não houve estou a há dizer pouco tempo aqui. nas escolas Sim, de ferros. Aqui especificamente. Mas agora as comissões é quem enfeitam, por exemplo, o carnaval. Naquela altura não, naquela altura eram os jovens que faziam Mais coisas. mais coisinhas, mais que era andarmos atrás dos animais para irem para o monte. De manhã cedo tínhamos de ir para as vacas no monte. Eu ia porque não eram muitas, e mais o meu irmão, e íamos com uma vaquita à mão, 2 vaquitas, e eu pus o bitelo ia à solta, ou vice-versa, e íamos lá para trás para os campos, pôr os animais lá. Depois, quando era antes do almoço, à hora de calor, vínhamos buscá-los para casa, e isto no verão, não tínhamos escola. Mas, por exemplo, quando era agora as crianças só podem trabalhar a partir dos 16 anos ou 18, eu já nem sei. Acho que é dos 16. Acho que depende da área, não é? Depende da indústria. A minha mãe, quando esteve internada antes da minha irmã nascer, portanto eu tinha feito os 9 anos em setembro e ela foi para internada em dezembro. E eu chegava todos os dias atrasada à escola. Todos os dias andava na 4ª classe já. E 4º ano. E a professora dizia-me: Frigibela, tu não podes chegar tarde à escola. E eu dizia: professora, eu tenho de arrumar a casa toda antes de vir para a escola. E ela dizia: arrumas a casa depois. E um que era o Domingos Mariano, mas ele dizia assim: professora, mas cá as casas não se pode deixar as camas para fazer e lavar a louça depois por tarde, tem logo de manhã antes de sair de casa. Portanto, eu tinha com 9 anos, Exatamente. tinha o meu irmão e o meu pai em casa e eu tinha de limpar a casa toda antes de ir para a escola. Portanto, mas era eu e eram as crianças todas, Pois, todas. exato, sim. Vínhamos da escola, eu vinha da escola, já tinha de ir para a horta tirar flor ao grelo, ou dar as alfaces para dentro dos caixotes para eles, ou então contar os molhos dos cheiros. Logo ali com 6, 7 anos as crianças andavam a trabalhar. E que animais é que vocês tinham? Era vacas e galinhas, um porco. Para Bem, criar era aquele daí porco. que vinha a alimentação para a Exatamente. família. Não, e era Isso é isso que que eu, tinha que ter os e era isso, animais, e era no isso fundo. que eu digo, eu falo muitas vezes isto até com os meus netos, e eu digo, naquela altura ainda sou do tempo que havia crianças que passaram fome, cá na nossa aldeia. E eu lembro-me ainda há pouco tempo, falei com uma pessoa da minha idade e ela disse: mas tu
vivias pobrezinha, mas nunca passaste fome. Mas eu Sim. cheguei-me a frio deitar com... e tudo, cheguei-me a- não é? Ai, esse frio cheguei... Reparem bem o que era a vida. Eu lembro-me de ser pequena, estar na horta, e começava a anoitecer, né? E a minha mãe lá andava a ver se trabalhava mais um bocadinho, ainda antes, já o sol se tinha posto, e eu estava assim encostadinha lá à capoeira das galinhas, e as galinhas já todas a aconchegarem-se umas às outras, né? Porque as galinhas gostam de cedo. E eu pensava assim, eu gostava de ser galinha, que era para estar ali quentinho ao pé delas. Lá por ao pé dela. Ela pode ser galinha, é ótimo. Reparem bem Mas podias estar com elas a na fartura que nós tínhamos e o bem-estar que nós tínhamos. E outra coisa, por exemplo, chegávamos a casa, era aqueles lençóis brancos de algodão. Sim. Eu vinha com os pés geladinhos da horta, comia alguma coisa e ia-me deitar e a cama estava geladinha. E eu dizia assim, oh mãe, eu tenho os pés rotos. Eram os pés rotos, eu puxava a roupa para cima, escapava em baixo. Puxava para baixo, escapava em cima. Isso era uma metáfora que se hoje usa muito no meio empresarial, não é? Puxar o lençol, onde é que vamos investir? Exatamente. E Mas, agora? mas quem fala nisso não tem essa experiência. É literal. E lembro-me da minha tia Gracinda, olha, a mãe daquele primo que eu falei há bocadinho, foi as prendas que eu recebi quando era criança, foi só dela. Recebi 2 vezes prendas pelo Natal, foi só dela. Então ela ofereceu-me uma boneca grande, de plástico, era toda plástico, cabelo e tudo, mas era enorme e eu gostava muito daquela boneca, então eu fazia assim. Quando chegava à casa da horta, agarrava na boneca e punha a boneca na cama. Para Exato, aquecer. era a brincar. E um dia a avó Maria disse-me assim: então amor, porquê é que tu pões aqui a boneca na cama? Oh mãe, é para ela ir aquecendo a cama quando eu chego já está quentinha. Exato. Mas já não havia tipo tijas isso, não? A água, eu lembro que a água era meio tipo água quente, só havia ali, não sei o quê, poços, à mistura, não Eu, é? poço, eu sei que eu posso, tinha-se tirar tudo Tinhas que ir para à tomar- rondana, ao balde. Pá, pois é. Para tomar banho e tudo, aquilo tomava-se banho assim. Uma vez por mês. Sabes como é que a gente tomava banho muita vez? Era na horta, pelo menos no verão, na mangueira, regavam, né? Depois ficava a mangueira cheia de água. E então aquela mangueira durante a tarde aquecia muito com o sol, né? Então quando chegava à noite a gente despia-se, punha a água a correr por nós abaixo e tomávamos banho assim. A água estava quentinha, sabia bem, era no verão, Pois sim, no inverno então ainda inverno. estava mais frio, se fosse tomar bem. mas tínhamos de tirar a água toda, não havia água, né? A água veio há poucos anos também, mas não havia eletricidade, não havia nada, era tudo tirar. E já agora, isso acho que vai ser interessante. Tipo, quando é que veio a água e a eletricidade? A eletricidade veio em 1972. Ai, amém. Sim, foi há E relativamente pouco tempo, Sim, há sim. 50 anos. eu tinha 12 anos. E a água veio já depois de eu estar casado. Eu casei em Pois 79. a água, Mas neste esta- caso, a água tipo canalizada com... Canalizada da companhia. Da companhia, Sim, é sim, isso. sim. Não. Por exemplo, em casa dos meus pais ainda nem sequer há água canalizada, é Pois, furo. exato, é isso. Pois, não, mas, mas- só 12 anos, viver 12 anos da tua vida sem eletricidade, Sim. hoje em dia é surreal. Tipo, É. os pulos onde é que iam jogar telemóvel? Ó Bem, David, assustador. eu ia à noite. Ó mais- David! Ouve a tia! Exatamente. Eu ia e mais o tio Rui, os dois, de noite sozinhos, lá para cima, para a casa da tia Amélia, porque ela tinha televisão, e juntava-se ali, sei lá, putos todos? 6 ou 7 sobrinhos ali à noite em casa Sim, dela, porque ela tinha uns poucos filhos solteiros, tudo novo, e nós era ali que víamos as séries. À quinta-feira. Séries? E o que é que As vocês quê? viram? Vila Séries? Faia? Não, a Vila Faia foi mais tarde. Esta novela já foi em 79, Vila Faia já foi em 79, É a 80. primeira que houve. não sei. Portuguesa. Até o que é que vocês viam? Olha, por exemplo, à quinta-feira era noite de teatro português, era uma paixão. Havia séries, havia Os Pequenos Vagabundos, que era uma série francesa, havia a Flecha Negra, foi aquelas que marcavam, Sim, né? sim, sim. Flecha Negra, que era uma série italiana. E repara, Os Pequenos Televisão se Vagabundos. calhar era melhor na altura que agora. Sim, sim, sim. E depois Era só era Netflix. filmes, longas metragens, havia, acho que era 2 vezes por semana, era à terça-feira à noite, e não me lembro que dia era o outro, que havia as longas metragens, noite de cinema, portanto, aqueles filmes antigos, né? Que ainda hoje eu gosto de Giro. ver quando aparece. E íamos de noite lá para cima todos os dias Mas da televisão. e acho que isso é que se calhar também era muito bom, não é? Muito bonito é que era sempre tudo muito com muita companhia. As famílias, Sim. toda a gente tinha muitos filhos. Ou pelo menos Quando tinha havia o alguns, ou Festival seja, da Canção, então juntava-se as famílias todas Ui. em casa. Era mesmo Ai, o nunca se Natal, estava sozinho, o Natal dos não é? hospitais. Era uma sei lá, uma coisa a nível nacional, né? O país parava. Não, eu lembro, e mesmo, eu nem estava a falar nessa questão da companhia, e depois mesmo a nível de tradição, Saloi, acho eu, a minha mãe de vez em quando fala tipo saltar fogueiras, coisas que sim, se faziam, tipo, que era muito Saloi, e hoje em dia já não há nada disto. Fazíamos, saltávamos, nós fazíamos 3, era de Santo António, São João e São Pedro. E depois era assim, juntava-se malta, por exemplo, o João fazia aqui à porta, era à beira da estrada, a malta nova estava ali na taberna, vinham aqui também saltar. Outros faziam no meio do lugar,
Outros faziam lá no Casal da Serra. Quer dizer, havia ali, por exemplo, 2 ou 3 fogueiras enormes. Por exemplo, uma vez, já que estava esse padre, o Oscar, fez lá uma festa de Santo António lá em cima, em que se fez a fogueira lá no largo da igreja. No dia do Santo António, agora pronto, as marchas e essas coisas, não? Era uma fogueira, E só saltar a fogueira. uma curiosidade, e agora que estamos a falar de festas, isso assim, comidinhas, o que é a comida típica saloia? Olha, a comida típica saloia que nós tínhamos cá, eu, em minha casa, em casa dos meus pais, quando era a festa de Aruil, quando era o dia de Natal, quando era o domingo de Páscoa, esses 3 dias que eram dias de festa, era o cozido à portuguesa, com galinha caseira, claro. Era o borrego assado, que era nosso, e assávamos o borrego. Era o arroz doce Exatamente. e era a laranjada. Tão bom. A laranjada que é coisa tipo small, não é? Não, eu tenho que dizer aqui uma coisa. A Inês vai odiar isto. Há 2 episódios falámos sobre isto e a tia também ouviu de certeza. A tia, agora parecia que tratei por você. Ouviu de certeza. Mas clássicos para mim são saloios, que é mão de vaca e cozido. Eu só gostava da minha avó. Não conseguia gostar mais. Já comi depois e mando vir às vezes ali de restaurantes aqui da zona. Não Mas sei isso quê, pá, era uma comida que não era muito vulgar aqui no dia a dia. Eu lembro-me de. Era muito peixe, não era? A nossa peixe. comida era. O meu pai, por acaso, ia para a praça, para a Ribeira, e ele foi sempre uma pessoa de gostar de comer e gostar de que a comida tivesse qualidade. Então, mas não havia dinheiro. Então ele comprava, eu digo isto sempre, comprava a fessura, portanto, seja era o fígado e aquilo que acompanha, dos borregos ou das vacas. Aquilo era muito mais barato, porque era as miudezas, não é, do animal. E era a carne da cabeça, que chamávamos-lhe a carne de bicos. E mais o Rui chamávamos-lhe a carne de bicos. E então essa carne era muito rija. E então eu, às vezes chegava à horta de manhã, já ele tinha a fornalha acesa, com o lume, que a gente comíamos na horta. E então cozia-se, ele punha lá o lume, eu depois punha a panela e a água e não sei o que, cozia aquela carne. Depois partia aquela carne aos bocadinhos, punha cebola, punha tomate, coisas da horta. E era assim que nós comíamos, porque era assim. Tínhamos sempre cebolas, tomates, mas eram as coisas da época, porque não havia congelamentos, Claro, não havia exato. nada. Não tínhamos eletricidade, nem frigorífico, Exato. nem Ia-se ali arcas, não buscar, havia não nada, é? nada. Portanto, eram as coisas da horta, mas tínhamos cebolas, tínhamos batatas, tínhamos alhos, tínhamos o feijão verde, tínhamos as cenouras, tínhamos as ervilhas, tínhamos as favas, e depois tínhamos os animais, tínhamos uns coelhos, tínhamos as galinhas davam os ovos, as vacas davam o leite, a avó Maria fazia uns queijos, vendia-se uns litros de leite aos vizinhos, e que era com esses dinheiros, e dos ovos também se vendiam ovos, e era com esse dinheiro que nós geríamos as coisas com algum dinheiro que vinha da praça. Sim, exato. A roupa ia-se comprar só para a festa de Aruil. Era para a festa do Rio e pelo Ias a Natal, Lisboa? era pelo verão e pelo inverno, era Giro. pelo Natal e era só quando se estreava a roupa. Isto é Eu incrível. quando tive esse acidente, em maio, saí do hospital depois no dia 27 de maio, e em julho havia a festa das carraças. E então eu não tinha roupa nenhuma capaz para vestir. Tinha dado o pulo, tinha crescido. Tinhas um penso na cabeça. não tinha. Eu não tinha marca nenhuma fisicamente, não tinha marca nenhuma caída da câmara até abaixo, nem um arranhãozinho fixe. Mas crescida fisicamente, porque Exato. cognitiva. Lá dentro. Isso já não batia bem, ficou pior. Exato. Isso. E então eu não tinha roupa para vestir. Não tinha roupa para vestir, assim que me ficasse bem para ir à festa das carraças. E eu queria ir, tinha estado tanto tempo doente e não sei o quê, assim como muita coisinha. E a minha mãe teve a pedir dinheiro emprestado ao tio Armindo, pai da Susana. Não sei quanto é que foi naquela altura, pouquinho, mas pronto, fui à Feira da Ladra comprar umas calças e uma camisola para vestir. Porque aquilo já era extra do Natal e da festa de Aruil. Pois, exato. Pois, exatamente. Olhem, antes de arrancar para Monte Carlo, eu queria só focar aqui um bocadinho na agricultura, porque de facto é algo que não só representa a Tibelinha, mas também a cultura, de certa forma, aqui a cultura saloia. Sim, antigamente era quase todas as casas as pessoas trabalhavam na agricultura. Exato, até a maioria, não é? Mas sente-se que, e pela experiência, sente-se que a agricultura, de facto, é uma questão de honrar a tradição e é uma questão de necessidade, não é? Porque ao fim do dia todos precisamos de legumes. Ou existe mesmo gosto no que se faz? As pessoas gostam mesmo de ir para o frio, para a chuva? Eu gosto de trabalhar na E agricultura. a questão de o ver crescer, não é? Não queria, porque eu quando era criança eu não queria. Pois a questão está aí, não é? Eu queria o meu sonho era ser professora. Foi sempre. Claro, portanto, catequista para a Exato. vida, para ver se Sim, manda alguma coisa. o catequista Uma vez por é semana. uma... eu depois combatar fui uma lacuna. eu fui empurrada assim
tens que ir porque não há mais ninguém, vais tu e mais a graça. Pronto, Mas cansadas. ainda voltando à Mas o tema da agricultura, à então, agricultura. há esse E gosto. depois comecei a trabalhar, pronto, logo desde pequenina, sempre com os avós, não é? Porque vi que realmente o meu futuro, depois queria ser costureira. Queria ser costureira. Gostava de... Lá está. A minha mãe ainda falou com uma senhora do Almargem, que morava ali antes de começar a descer nos superiores para lá do cemitério. Ali ao lado esquerdo havia ali uma senhora que era costureira e ela disse, não, já não tenho paciência para dar a ensinar malta nova, porque ela tinha lá pessoas, e agora estão aqui estas e estas saindo, já não quero mais ninguém. Falou com a Celestinha, a mãe do Tiago, Sim, sim. e ela disse, não, eu também tenho aqui uma agora e quando ela lá já não tenho paciência para estar a ensinar mais miúdos. Olha, e eu, pronto, olha. Depois ainda as tias trabalhavam para o casão, a tia Esquina trabalhava para o casão, que era fazer as fardas para os Sim, soldados, militares. e eu pensei em ir aprender. A marinha era mais difícil, era mais esquisito, era difícil, tinha-se trabalhar muito bem, e para aprender naquelas roupas era complicado, então fui para aprender para o casão. Ainda aprendi a trabalhar para o casão, as coisas vinham cortadas, era só cozer, mas nunca fiz isso de trabalho para mim. Claro, Mas, era Era para tipo aprender. extra, não era? não Ah, cheguei. foi só Ganhava aprender. sequer. Andei a aprender. Ok. Entretanto, há 25 de Abril acabou-se a guerra. Graças a Deus. Acabou-se as fardas. Poxa, alguém que não gostou do fim da guerra, né? Estava Mas a ficou aprender. muita gente sem Não, trabalho, não, no eu fundo. fiquei muito contente de ter acabado a guerra. Estou a brincar, obviamente, não é? Depois até a Ana Maria Rosa trabalhava às vezes para casas que mandavam os tecidos cortados, por exemplo, saias e blusas e não sei o quê, e falou-me nisso e eu disse, não vale a pena, vou aprender, depois isso também pagava um pouquinho por peça, aquilo também Pois, não dava sim, nada, antes que ficar a ajudar os avós. Depois arranjei um agricultor, olha, pronto. Exato. Porque há esta parte gira, que é uma coisa que ainda não falámos a Tibelinha, nem apresentação, nem pódio, nem nada, que é viciada em futebol, pelo menos no Sporting, não é? Dá-lhe uma mínimo prato de caracóis que ela fica lá à tarde toda a ver. Não, e o mais engraçado é que eu quando estou, se vocês a falar de futebol, e meu, se eu tenho cabelos brancos, eu fico com mais. Pois é, pá, nenhum de nós é especialista nisto, não é? Pois não, mas vocês têm de se informar um bocadinho antes, pá. É nada, a ideia do chá é essa, é mandar tudo para cima da mesa. Mas vendo aqui o paralelismo... Não, mas não me façam perguntas sobre futebol que eu não percebo nada de futebol. Não, Eu não está percebo nada. descansado. É um paralelismo giro que foi uma discussão que tivemos o ano passado, até foi com o teu filho, que era fazer aqui o paralelismo entre vida de futebolista e vida de agricultor. Os sacrifícios que há, não é? Porque associa-se muito, o futebolista priva-se de muita coisa, de festas, de jantares, às vezes a própria família, Sim, não é? sim. Do lado do É uma agricultor vida tem muito- todos estes problemas meteorológicos, a chuva, o vento, o sol, o calor, etc. Mas depois, do lado do futebolista, tens a questão de um salário Recompensa. milionário, a partir dos 35 já não te preocupas mais com isso, estás reformado. Quais é que são as partes positivas da agricultura? Aqui para fechar a nossa conversa. Nenhumas. Pronto. Porque é assim, os meus primeiros anos de vida tive muitas dificuldades porque precisava de comprar as coisas para a horta e tratores, caminhonetas, não tinha dinheiro, tinha de pedir ao banco, pedir dinheiro emprestado. Sei que quando comprei a minha primeira caminhoneta, comprei em julho, com a intenção de a pagar em 3 meses o resto. Agora tem de ser aquele X cada mês, Sim, mas, sim. mas na altura nós pedimos por um tempo, pedimos por um ano, mas se conseguisse pagar ao fim de 3 meses já não pagava juros nenhuns, já os tinha pago logo à entrada. O que é que acontece? Fico grávida em agosto, uma gravidez de alto risco, deixei de trabalhar. Eu só pensava assim, meu Deus, Pois. eu devo tanto dinheiro e agora não posso trabalhar. Mas felizmente Sim, porque não é como quando se é uma entidade empregadora, não é? nada, É o não, nosso nome, eu não tinha baixa, eu não tinha nada. Pois, exato. Eu já estava na Segurança Social, mas ainda não tinha direito a baixa, mas já me tinha inscrito na Segurança Social. Depois, quando fui operada à coluna, aconteceu precisamente o mesmo. Assim que fui operada à coluna, antes de ser operada, tive de assinar um termo de responsabilidade em como não podia voltar a ter filhos, nem podia voltar a trabalhar. Portanto, não era aquele termo que nós assinámos Não, foi perante o neurocirurgião e a enfermeira-chefe do serviço, em como eu tinha conhecimento dos riscos que acarretava aquela cirurgia, que eu nunca mais podia voltar a trabalhar. E eu assinei. E sei que o meu marido pensou logo em comprar o táxi. Ele sozinho na horta não ficou. Eu fui operada no dia 10 e ele comprou o táxi no dia 27 de dezembro. Oh, bem. Oh, isto é uma Isto é enciclopédia. gente despachada. Poça. E então, quando foi em março, o carro tinha comprado, era o táxi, não é? O carro deu o berro. Ficamos sem carro. Não tinha mais fonte nenhuma de dinheiro, não tinha nada. Por acaso, na altura tinha dinheiro para o táxi, mas depois não tinha dinheiro para o carro. E então fui ao banco pedir para comprar um Mercedes, para ver se era um carro que durava mais, não é? E eu sei que cheguei com muito, isto já em março, eu tinha sido operado em janeiro, em dezembro, fui com muito custo e não sei o quê, mas fui ao banco, precisava
tive de hipotecar as casas que os meus sogros me tinham dado. Tinham dado ao filho. Eu fui por acréscimo. E então eu sei que estava a sair do carro e o meu sogro saiu de casa dele e disse: então, já resolveram a situação. E eu disse assim: oh meu Deus, eu nunca me vi tão empenhada como estou agora. Ele disse: olha, a trabalhar para a frente. E eu comecei a chorar e disse assim: se eu pudesse trabalhar, não precisava que ninguém me mandasse. Pois, exato. Gostou muito aquelas palavras que ele me disse. Portanto, o meu início de vida foi sempre com muitas dificuldades. Felizmente agora, graças a Deus, também a idade que eu tenho, também farta de trabalhar. Claro. Que eu passei 20 e tal anos no mercado, dormia 3, 4 horas por noite e era quando dormia, né? Quando os filhos eram pequenos, nem isso eu dormia. Tanto que depois tive uma depressão em 2007 e um psiquiatra disse-me que era o meu cérebro que não assimilou a mudança de horário e então eu continuava na mesma... levantar-me de madrugada e andava lá em casa a fazer as coisas e a fazer barulho, até que o meu marido disse: isto não é vida, nem para ti, nem para nós, nem para mim, nem para os nossos filhos, tens de ter outra atitude. Então eu levantava-me, ia para a sala a fazer crochê, ouvia os carros passarem todos para o mercado e eu na sala a fazer crochê, não podia fazer nada em casa porque fazia barulho, até que depois em 2007 fui-me abaixo. Não dormi, ainda agora durmo muito pouco, tenho muitas insónias, mas portanto, tudo sequelas de trabalhar em excesso. Porque eu cheguei a vida à horta a 10:15 da noite, deitava-me à meia-noite e meia hora, quer dizer, chegava a casa, os filhos de dar banho, tomar banho, de fazer jantar, deitá-los e não sei o quê. Quando deitava era meia-noite e meia hora, à 1h30, 2 horas estava em pé para ir para o mercado. E o corpo Bem, não... Por isso, belo testemunho, sim, senhor. felizmente agora tenho uma vida melhor, mas também devido às horas que... Exatamente. É isso. Ou trabalhou tanto naquela altura que compensou agora para o resto Pelo dos menos anos. para ter agora... Eu trabalho muito, agora não trabalho porque está o tempo assim, olha, não se pode semear nada, o que está tudo estragado, não se pode semear, não se pode... É que não é só agora estar parado, como eu vou estar parado ainda uns poucos meses, mais 2 ou 3 meses sem conseguir tirar nada. Mas pronto, mas felizmente agora já tenho o meu pezinho de meia que já me dá para passar estes tempos assim. Mas nós de antes, quando não tínhamos de andar mesmo, sabe Deus aonde, nos altos, lá a ver se conseguimos tirar umas couves, uns grelos, umas coisas, a ver se fazia alguma coisa, não é? Porque senão foi sempre uma vida muito complicada, muito. Eu sei que o primeiro trator que comprámos, no dia que ele chegou à horta, o vendedor chegou com ele à horta, e eu disse assim para a avó Maria, para a minha mãe, né? Ai mãe, vem o trator e eu não tenho dinheiro que chego para pagar todo. E a avó disse assim: então filha, então se o homem agora quer o dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu estava a contar que o trator demorava mais um mês ou assim a vir. Já conseguia. Que viesse a Venezuela como o rádio do outro. Mas graças a Deus o homem naquele dia não quis levar o dinheiro. Eu sei que tinha começado a tirar alfaces naquela altura. As alfaces vendeu-se bem. Quando ele veio para receber o dinheiro, já tinha o dinheiro para me pagar. Mas... Olha, gostei desta. Esta aqui acabou bem porque há quase aquela teoria de que malta da horta é malta rica, o que dá dinheiro não é a horta, é o trabalho. Obrigado por esta. Vamos então ao Monte Carlo. Então e se ficarmos por aqui? Não queres ir a Monte Carlo? Ficamos por aqui? Pode ficar para a semana. Ou Olha, achas porque que março não? tem... Boa. Março, como tem 5 semanas, então fica assim. Para a semana jogamos com a tia ao Monte Carlo É isso. e vamos à Quadrilheira. Fica assim. Tia, obrigado por teres vindo. Obrigada. Podes falar, vamos despedir. Vemo-nos para a semana outra vez. Beijinho! Sorri. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. beijinhos e paciência por me estarem a ouvir. É chato, é é chato, Não é no terraço. Não é no telheiro! Nem no alpendre. É no telhado!